Todos falam de um Hamilton em crise com a Ferrari, mas é realmente assim? Ou por trás das dificuldades iniciais, há um projeto mais profundo que vai além desta temporada e que poderia explodir em 2026? No vídeo de hoje, vamos analisar as declarações de Lewis Hamilton. Vamos ver também as declarações de Juan Pablo Montoya. Vamos ver como Leclerc pode fazer a diferença. Na Áustria, o comportamento técnico dos pneus traseiros e também as expectativas de Toto Wolff sobre a Mercedes na Áustria. Antes de começarmos, por favor, deixe um like para apoiar os vídeos aqui no canal. E agora vamos começar imediatamente. Lewis Hamilton entrou no mundo da Ferrari na ponta dos pés, mas com um peso específico enorme. 7 editores mundiais, uma carreira construída em métodos e estruturas completamente diferentes daquelas de Maranello. Após 12 anos na Mercedes e antes ainda na McLaren, Lewis se encontra em um ambiente novo, com cultura, abordagem e até mesmo ritmo de trabalho diferentes. E isso, qualquer um que entenda um mínimo de Fórmula 1 sabe que não pode funcionar imediatamente. Mas atenção, isso não é a história de um fracasso, é a história de uma adaptação. Hamilton, como já disse várias vezes, chegou na Ferrari com a intenção de fazer a diferença. Mas trazer consigo uma filosofia inteira como a do estilo Mercedes, baseada em eficiência, simulações avançadas e estrutura piramidal, não é simples. E o primeiro obstáculo foi justamente fazer dois mundos completamente diferentes se comunicarem. Toto Wolff disse claramente que Lewis é um garoto britânico, jogado em uma realidade totalmente nova. De fato, ele não está errado. Maranello não é Brackley. Na Ferrari ainda há uma alma mais artesanal, mais instintiva e menos padronizada. No entanto, é justamente deste choque cultural que estão surgindo os primeiros sinais de crescimento. É aqui que chega o ponto crucial, porque Hamilton não é apenas um piloto para colocar no carro e ir, ele é alguém que fala, analisa, propõe. Ele fez isso na Mercedes, fez isso também em Imola, fez isso diante das câmeras perguntando abertamente: devemos já pensar em 2026? A verdadeira pergunta é: a Ferrari realmente o escuta? A resposta, pelo que sabemos, é em parte. Algumas sugestões, como o método de trabalho entre simulador e pista, foram aceitas. Outras não, mas não por má fé. Simplesmente, a Ferrari tem seu próprio modo de fazer as coisas, e mudar o curso requer tempo e confiança. Exatamente como aconteceu nos tempos de Schumacher e Todd E, levou 5 anos para voltarem ao sucesso. Outro ponto interessante é a comparação com Leclerc-Charles, que cresceu na dificuldade técnica da Ferrari. Para ele, é normal lutar pelo pódio, mas não pelo título. Para Lewis, não, e isso impacta muito na maneira como os dois vivenciam o desenvolvimento do carro. Leclerc está acostumado a gerir, Hamilton quer virar a mesa e isso, se bem gerido, pode se tornar uma arma letal para a Ferrari. Quem pensava que Hamilton chegaria e transformaria a Ferrari com uma varinha mágica, estava enganado. Não funciona assim, ele também sabia disso. Mas atenção, isso não significa que sua contribuição seja inútil. Pelo contrário, algumas das mudanças nos processos internos, no gerenciamento de feedbacks e até mesmo na mentalidade da equipe já carregam a sua marca. Nem tudo é visível de fora, mas quem trabalha na pista conta que o seu impacto é concreto. Só que em uma temporada complicada, como a de 2025, os resultados não são vistos imediatamente. Portanto, não existe um caso Hamilton, existe uma Ferrari que, após anos de tentativas, está tentando dar um passo cultural a mais que até agora sempre a freou. E talvez em 2026 Hamilton possa ser o homem certo, no momento certo. E o Grande Prêmio da Áustria poderia ser o divisor de águas da temporada da Ferrari deste ano. Na verdade, após meses de perseguições, frustrações e promessas não cumpridas, Maranello está jogando todas as suas cartas. Mas o único verdadeiro trunfo em que eles podem contar se chama Charles Leclerc, e não é a primeira vez que cabe a ele salvar a situação. O Red Bull Ring é território inimigo, é uma pista curta, muito rápida e, acima de tudo, pertence à equipe que foi campeã mundial por anos. Mas, paradoxalmente, é também um dos poucos circuitos onde Leclerc sempre fez a diferença, mesmo quando o carro era um desastre. Lembramos em 2019 o áspero corpo a corpo com Verstappen, em 2020 um segundo lugar com a desastrosa SF1000 e em 2022 a vitória mais bonita de sua carreira. 3 ultrapassagens em Max, todas na pista, coisa que nenhum outro piloto, nem mesmo Hamilton, conseguiu fazer naquele feudo austríaco. No entanto, hoje a situação está complicada. O projeto SF25 não está funcionando, e as atualizações estão chegando tarde. E não porque foram estudados por muito tempo, mas porque houve uma tentativa desesperada de corrigir uma configuração errada desde o início. O novo fundo, esperado na Áustria, não fará milagres, serve apenas para limitar os danos. A verdade é que na Ferrari poucos admitem diante dos microfones é simples. Este carro não pode lutar pela vitória.
E a comparação com a McLaren, Red Bull e até mesmo a Mercedes tornou-se insustentável. E então não resta nada além de se apegar ao talento de Charles, que é um dos poucos que consegue fazer a diferença mesmo quando o veículo não o suporta. Não só ele é rápido, é preciso na frenagem, corajoso nas ultrapassagens e feroz no corpo a corpo. Podemos dizer que a Áustria é o seu terreno de caça. E em um momento em que a Ferrari não tem mais desculpas, o único que pode inventar algo é ele. Porque o Red Bull Ring também é isso, né? Uma pista onde você pode construir seu resultado se tiver coragem. E temos que ser objetivos. Uma pista onde você pode fazer a diferença é certamente a Áustria, onde existem muitos pontos de ultrapassagem e onde a Ferrari pode esperar, com o novo fundo, limitar os danos e tentar ser a segunda força atrás da McLaren. E se quisermos, quem tem mais sensibilidade com a parte traseira pode ter uma vantagem na Áustria. Por isso, Leclerc pode ser o favorito para lutar pelo pódio, até mais do que Hamilton dentro da Ferrari. Mas também precisamos falar sobre as declarações de Juan Pablo Montoya, que se pronunciou sobre a situação de Norris. Montoya não mede palavras. Norris ou se redime ou afunda. A Áustria não será apenas mais um grande prêmio para alguns pilotos, será um cruzamento psicológico. E se por um lado Verstappen volta para casa para recomeçar sua perseguição, por outro lado, Lando Norris corre o risco de pagar um preço altíssimo, mais mental do que esportivo. Um ano atrás, exatamente aqui na Áustria, Norris e Verstappen acabaram colidindo. Uma manobra dura entre dois ex-amigos que se tornaram verdadeiros rivais. Como resultado, Lando foi eliminado e Verstappen foi poupado. E por isso houve a vitória de Russell. Desde então, o relacionamento deles se deteriorou. E agora Norris retorna a uma dessas pistas com o peso de um desastre no Canadá sobre os ombros. Um final de corrida que deixou marcas. Vimos o contato com Piastri, um 0 de Norris que pesou muito, pontos desperdiçados e uma tensão crescente. Na McLaren, o timing não poderia ser pior. E Montoya não manda recado, segundo ele, Norris está em uma encruzilhada. Se ele não se redimir entre Áustria e Silverstone, a McLaren corre o risco de perdê-lo mentalmente. E são palavras pesadas, mas realistas, porque Lando não é mais um novato, ele é um líder designado, mas para realmente ser, ele deve suportar a pressão. E o calendário não espera por ninguém. Como se não bastasse, na Áustria Lando também terá que pular o treino livre 1, para dar lugar a Alex Dunn, jovem promessa da Fórmula 2. Menos tempo na pista, mais pressão, ainda mais. A margem de erro fica ainda mais estreita. E então temos Verstappen, que no Canadá cometeu um erro raro, mas Montoya o defende. A Red Bull não é tão ruim quanto muitos acreditam. É um carro difícil de dirigir, mas perfeito para Max. Segundo o colombiano, o Red Bull Ring será a pista ideal para relançar Verstappen, curvas longas, tração dosada, descida e compressão. É um circuito que exalta o seu estilo. E para Max, que já demonstrou ser letal nos momentos certos, esta será uma das corridas-chave para retomar o controle do Mundial. E aqui está o ponto. Não é apenas uma questão de configuração, atualizações ou aderência mecânica. Na Áustria, é um jogo mental. Norris precisa provar que não é frágil. Verstappen precisa apagar o Canadá e retomar o papel de dominador. E a McLaren não pode se permitir outro revés depois de quase alcançar o topo. Montoya sabe, quando um piloto começa a ceder na cabeça, até o melhor carro se torna um problema. E em Woking, eles sabem bem o que significa perder a confiança de seu talento principal. Por isso, Áustria e também Silverstone serão 2 finais de semana sem rede de segurança. Entre escolhas estratégicas, pressão interna e duelos no limite, podemos assistir ao momento em que o campeonato mundial muda de direção novamente. Mas Norris conseguirá reagir ou Verstappen voltará a dominar o campeonato mundial? Certamente Norris deve mirar na vitória na Áustria. Isso para recuperar seus companheiros de equipe no campeonato e para não deixar Verstappen livre para retomar o campeonato. Porque Max disse, ele acredita nisso. No Campeonato Mundial de Pilotos, a temporada ainda é longa. Faltam mais de 10 corridas e a Red Bull fará de tudo para dar a Max um carro competitivo, para lutar daqui até o final do Campeonato Mundial. A Red Bull não tem grandes expectativas para o próximo ano, tem mais para este ano. E então eles vão sacrificar levemente o ano de 2026 para privilegiar Max em 2025. Portanto, cuidado que Norris está jogando suas chances de lutar pelo campeonato mundial nas próximas 2 corridas. O papel mental terá mais impacto do que a posição na pista, porque sabemos como Lando é mentalmente frágil. Dito isto, vamos ver quais novatos farão sua estreia no treino livre, na Áustria. Para 2 jovens talentos, será o dia da verdade. Dino Beganovic e Alex Dunn subirão pela primeira vez, ou quase, em um monoposto de Fórmula 1 em um fim de semana oficial. E as expectativas são altíssimas. Como previsto pelo regulamento da Federação Internacional de Automobilismo, cada equipe é obrigada a fazer pelo menos 2 testes na temporada. Um novato com menos de 2 grandes prêmios nas costas. E a Ferrari, para esta segunda ocasião, decidiu confiar a SF25 a Dino Beganovic. O sueco da Academy já havia estreado no Bahrein, mas desta vez assumirá o volante diretamente no lugar de Charles Leclerc nas treino livre, na Áustria.
Uma jogada inteligente, porque não há corrida sprint. É um fim de semana mais relaxado e a pista já é bem conhecida por muitos pilotos, é o contexto ideal para colocá-la à prova. Dino Beganovic não é um nome novo para os fãs mais atentos. Classe de 2004, atualmente corre na Fórmula 2 com a Hi-Tech e é um dos prospectos mais promissores da Ferrari Driver Academy. Após anos de crescimento nas categorias menores, esta segunda chance com a Ferrari em um fim de semana oficial é o verdadeiro teste. Por enquanto, o objetivo é claro: acumular quilômetros, coletar dados para a equipe e mostrar uma abordagem profissional. Mas entre as linhas, todos querem ver se ele realmente tem o potencial para um futuro na Fórmula 1. Enquanto na outra parte do box, a McLaren será de Alexander Dunn, líder da Fórmula 2 e a primeira grande esperança irlandesa na Fórmula 1 desde 1982. Dunn subirá pela primeira vez no McLaren, 39 no lugar de Lando Norris. E para ele também, o programa, é claro, é muito semelhante ao de Beganovic. Ele já fez um teste com carros mais antigos, incluindo uma sessão em Zandvoort, mas aqui será diferente. André Stella enfatizou o quão fundamental é essa oportunidade. Colocar Dunn no carro nos ajudará a entender seu potencial e nos dará um feedback valioso para a configuração. Em um campeonato cada vez mais lotado, o treino livre 1 está ligado. Uma ótima oportunidade para se destacar, mostrar seu potencial e tentar ser escolhido pelas equipes para então, no futuro, se tornarem pilotos oficiais. Portanto, preste atenção também na escolha da McLaren de colocar Dunn no lugar de Norris. Isso significa que Piastri é considerado o primeiro piloto da equipe neste momento. Mas também precisamos ver como a Mercedes está preparada para este fim de semana na Áustria. E depois de meses à sombra da McLaren e Red Bull, a vitória no Canadá acendeu uma faísca. A Mercedes está de volta, mas na Áustria, no circuito da casa da Red Bull, a V16 terá que confirmar tudo. É apenas uma ilusão ou o início de uma verdadeira recuperação? A temporada da Mercedes não começou tão mal, mas também não bem. A V16 mostrou potencial, sim, mas sem consistência. Depois de Imola e Barcelona, o clima ficou pesado. Então a reviravolta no Canadá, Russell triunfa e quebra o jejum da equipe alemã. É a primeira vitória de 2025 e a última remonta às Vegas 2024-24. E agora, em Brackley, começam a falar de relançamento, mas com cautela. O ponto de virada foi a atualização técnica que fez a diferença, a nova suspensão traseira com esquema Push Road, introduzida. A primeira modificação em Imola foi testada e depois temporariamente posta de lado e voltou no Canadá e funcionou. Na Áustria será o verdadeiro teste. O Red Bull Ring tem curvas muito diferentes, mais percurso, menos stop and go. E se aqui a V16 se comportar bem, então a Mercedes poderá realmente falar de progresso estável. Dado que Wolff, como sempre, mantém um perfil baixo, não podemos esperar o nível de Montreal todos os fins de semana, ele disse. Mas então ele acrescentou que a V16 tem potencial para competir também em Estíria. E Wolff não perdeu a oportunidade de falar também sobre Kimi Antonelli. Se ele dirige uma Mercedes, é porque tem tudo para se tornar campeão do mundo. Uma mensagem clara: o futuro da escuderia já está em casa, e o Grande Prêmio da Áustria será um desafio delicado para a Mercedes. Precede. O asfalto é mais abrasivo em comparação ao Canadá, as curvas sobrecarregam os pneus de maneira diferente e o gerenciamento da temperatura será crucial. McLaren começa na frente, Red Bull quer a redenção e a Ferrari é um pouco uma incógnita, mas o momento está do lado de Brackley. O objetivo é claro, aproveitar todas as oportunidades para confirmar que o Canadá não foi um caso isolado. E é importante também para ganhar terreno na classificação, pilotos e construtores, até mesmo em relação a Ferrari e Red Bull. Certamente a gestão dos pneus será mais complexa em comparação ao Canadá, há menos aderência natural e mais estresse lateral. E nisso a McLaren sai na frente. A Red Bull também joga em casa e sempre obteve bons resultados na Áustria, historicamente falando. Porém, os dois verdadeiros encontros são Mercedes e Ferrari, porque ambas precisam tentar mostrar algo a mais. A Mercedes já provou isso no Canadá e precisa tentar confirmar na Áustria. Ferrari, esperam-se atualizações importantes, então também se espera um avanço significativo e, portanto, podemos também esperar um desafio entre Russell e Leclerc. Mas vamos ver o tema do superaquecimento dos pneus, porque será crucial. A Pirelli já se antecipou. A seleção dos compostos é a mesma do ano passado, C3, C4 e C5. Mas a chave do fim de semana não será tanto o desgaste quanto a gestão térmica, com frenagens intensas, arranques bruscos e longos trechos a toda velocidade. Os pneus traseiros correm o risco de sair do controle em um instante e quando isso acontece, o desempenho cai ou pior, formam-se bolhas. Mas vamos dar um passo atrás. Em 2025 voltamos ao formato clássico, com 3 treinos livres, qualificação no sábado e corrida no domingo, sem sprints, finalmente. E aqui surge a primeira armadilha. O Red Bull Ring não é particularmente abrasivo, mas o asfalto é velho e áspero e gera muito calor. Para piorar a situação, o layout tem poucas curvas, mas requer muita potência na saída. O resultado? Uma verdadeira tortura para o eixo traseiro. A Pirelli é clara.
Na Áustria, o desgaste é predominantemente térmico. Não há grandes forças laterais, mas são as temperaturas internas do pneu que predominam. O objetivo das equipes será manter os pneus dentro da janela ideal de uso. Fácil de dizer, muito difícil de fazer. Quando o pneu superaquece demais, pode desenvolver porosidade superficial. Isso leva ao famigerado blistering, pequenas bolhas de ar ou vapor que se formam entre a banda de rodagem e a carcaça, separando as camadas do pneu. O resultado são crateras, buracos e uma perda nítida de aderência. Sabemos que o blister não perdoa. No ano passado, a corrida foi uma das mais lineares. Estrategicamente falando, todos os pilotos começaram com a média, exceto Joe, que optou pela dura e partiu do pit lane. A maioria escolheu 2 paradas, enquanto alguns tentaram 3 ou mais pitstops. Como Verstappen, não Leclerc, fez isso por situações específicas, não por estratégia planejada. Verstappen. No final, ele montou os pneus macios para conseguir a volta mais rápida, conseguindo enquanto Ricciardo completou bem 34 voltas com os pneus duros. Um dado que evidencia como a gestão térmica, mais do que o desgaste puro, é o verdadeiro fator limitante. 10 curvas menos de 1 minuto para completar uma volta na qualificação. O Red Bull Ring é o circuito mais curto em termos de tempo por volta e o segundo na Spa em termos de desnível. Existem 3 zonas de retas de segurança, o circuito sempre proporciona muitas ultrapassagens e batalhas emocionantes. O primeiro setor é todo em subida, o segundo em descida e o terceiro é técnico em alta velocidade. A variabilidade do clima típica da Estíria adiciona uma imprevisibilidade adicional, mesmo com 30 graus no asfalto. Basta uma nuvem e tudo muda. E vamos ser claros, o composto C6, que deveria ser a revolução de 2025, gerou mais dúvidas do que certezas. Deveria ser uma opção extrema para as equipes, para dar mais agressividade, mais estratégia e também mais espetáculo. E em vez disso, a Pirelli confirmou que será modificada para 2026 porque é um pneu projetado para pistas menos estressantes como Mônaco. Mas o C6 levado para o Canadá e também para Imola não deu os resultados esperados, na verdade vimos mais equipes que fizeram o tempo com pneu médio. Ou seja, o C5, em vez de usar um C6 que você tem que gerenciar demais na volta de qualificação, quando não queremos ouvir falar de gerenciamento. E Mário Isola admitiu que o C6 tem um pico de aderência mais alto, mas o C5 dá mais confiança e mais consistência. É necessária uma revisão. Eles querem pelo menos meio segundo de diferença entre C6 e C5. Última coisa para 2026. Fala-se de Bottas e Pérez na Cadillac, mesmo que na Cadillac eles estejam procurando um piloto mais jovem e um com experiência. Com a experiência, será um entre Bottas e Pérez, o outro poderia até ser Drogovic. Então veremos como nas próximas corridas a situação do mercado de pilotos também evoluirá. Até agora são apenas rumores e ainda não há nada oficial. Deixe-me saber nos comentários a sua opinião sobre todos os assuntos que abordamos no vídeo. Quem você vê como favorito na Áustria? Como sempre, lembro-lhes de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Deixo-lhes outros vídeos relacionados. Aqui do Raçaduto, nos vemos em um próximo vídeo.